Quando eu falo negociadas, eu quero dizer não podem ser vendidas, não podem ser trocadas por valores monetários, mas sim por valores éticos, valores que elevem o nosso caráter cristão. Então, no final do capítulo 3, nós lemos que Noemi disse alguma coisa para Ruth. E está escrito aqui no versículo 18 do capítulo 3. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Então, Noemi já sinalizou para Ruth que ela tivesse paciência, que ela tivesse tranquilidade, porque aquele homem, e ela estava tratando de Boaz, que era um parente seu, mas ela sabia que era um homem, além de parente, era um homem de Deus, era um homem consagrado, era um homem justo, era um homem honesto, e ele ia tratar aquela causa com a devida justiça. E a gente vai perceber aqui, nesse contexto do capítulo 4, com muita clareza, a capacidade que esse homem tem de conduzir um fato difícil. E a gente vai entender por que era difícil. Porque se acontecesse o contrário do que ele desejava, haveria certamente uma vida difícil para Ruth e também para Noemi, que eram duas viúvas. Quem sabe até com certo desprezo, ou totalmente com muito desprezo. Então vamos ver o que diz o capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: olha como esse homem é prevenido. Ele não só chamou o resgatador, como ele convidou 10 pessoas idôneas da cidade para testemunhar, ou contra ele, ou a favor dele. Então ele foi justo. E eles sentaram-se. Depois disso, disse ao resgatador. O marcador aqui está impedindo um pouquinho a abertura. Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que lhe pertencia, ao nosso irmão Alimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Olha que homem justo. Ele chamou aquele que primeiro na hierarquia do direito era o que tinha a senha número 1, e depois, caso ele não quisesse fazer o resgate daquela propriedade, que vinha junto com a Noemi, a Ruth, que era viúva, ele tinha que trazê-la para si, tomá-la como esposa também. Era a prática da época, era aquilo que se praticava na época, era a cultura do povo deles. Então veja o que vai acontecer aqui. Eu resgatarei, respondeu ele. Você imagina aí como é que ficou o coração de Boaz nesse momento. Como quem diz assim, agora perdi a parada. Mas quem tem fé em Deus não desiste, persiste, continua, não é, persevera.
Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Então você veja, você estará adquirindo o terreno, a propriedade, mas você vai trazer consigo a viúva para cuidar dela. Então você vai ter que cuidar dessa vida, dessa jovem viúva. E tinha uma pretensão muito interessante, era para manter o nome dele em sua herança, manter viva a memória do falecido. O que a gente hoje já nem faz mais, né, minha irmã? Hoje, quando morre alguém, o cabeça, por exemplo, da casa é um rasga-rasga. Eu quero o meu, eu quero o meu, eu quero o meu e o resto que se dane futebol clube. Né? Então, assim, às vezes, deixar a herança é um problema. Não é? O que deveria ser uma bênção torna-se um problema grandioso. Diante disso, o resgatador respondeu. Ora, depois que ele soube o que deveria fazer, olha o que é que ele responde. Diante disso, o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Olha, irmãos, aqui tem uma lição muito interessante. A gente só gosta do bônus. O ônus a gente nunca quer. Tem gente que diz assim: por que você não adota uma criança? É tão bonito uma criança, faz tão bem à família. Aí a pessoa às vezes diz: mas dá um trabalho, tem um custo. Então, o ônus parece ser maior do que o bônus. E às vezes o coração se fecha para fazer algo que é interessante ser feito por causa do peso financeiro das coisas. Então, a gente erra muito nesse item, nesse quesito. Quando Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar as coisas do alto e as outras vos serão dadas por acréscimo, a gente acha bacana. Mas na hora de praticar isso, a gente não acha tão interessante assim. Foi o que aconteceu com esse resgatador. Diante disso, o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade, isto é, os meus negócios, os meus bens. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Veja que tinha um rito. Lá no sertão, na antiguidade, hoje não mais. Hoje, nem com 50 carimbos, as coisas estão validadas. Mas antigamente era um cabelo do bigode. Quando era um homem que fazia o negócio, ele tirava o cabelo, dava como penhor, e aquilo era mais caro do que ouro. Hoje, nem com 50 carimbos, com cartório, com isso, com aquilo, está seguro. Veja como os tempos são difíceis. Verso 8. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, retirou a sandália. Portanto, ele fechou o negócio. Ele selou. Ele acordou. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom, tudo que pertencia aos falecidos, marido de Noemi, de sua nora Ruth e da sua outra nora que voltara para o seu povo. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher
a moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família ou dos registros da cidade. Olha que coisa maravilhosa. Olha que homem de bem. Olha que relação bonita. Ele estava se comprometendo diante de Noemi e com Ruth. E diante das testemunhas que ele trouxe, pelo menos 10, e dos outros que estavam assistindo ali. Ele estava dizendo que cumpriria cabalmente aquilo. Lógico, você há de dizer, mas ele estava interessado também em Ruth? Sim, natural. Ele era homem, ela mulher, ela viúva, ele precisava de uma mulher, nada mais correto, não tinha nada de errado nisso. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todo o povo que estavam à porta confirmaram: somos testemunha. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Perceba o plano de Deus aqui acontecendo. As coisas não acontecem por acaso. Então, está havendo uma conformação das coisas. Estão entrando na forma, estão tomando forma os planos de Deus. E a gente vai ver aqui, que domingo passado a gente viu rapidamente, e eu sabia que a gente ia se encontrar com esse texto aqui agora. Vamos adiante. As mulheres disseram a Noemi, antes disso, no 13, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Você já imaginou uma filha com um valor desse? Uma filha só com o valor de 7 filhos? E olha que ela só era nora. Ela tornou-se filha afetiva dela. Como Deus faz? O plano de Deus está se construindo aqui, porque a história é longa. Daqui vai derivar uma série de outros episódios que vão culminar com a chegada de Jesus. Verso 16. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de... Olha que coisa linda, irmãos. Aquilo que domingo passado a gente leu em Mateus, capítulo 1, vai se dar aqui agora. No versículo 18 diz o seguinte, esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rom, Rom gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. E aqui vai se estender uma nova linhagem. Por que isso, irmãos? Porque os planos de Deus jamais... Quem era aquela pessoa que chegou lá? Está fechada a porta? É um senhor. Então, está aqui sendo mostrado o início
de uma grande jornada, de uma grande caminhada. Depois vai nascer Samuel, e Samuel vai ter outra história muito bonita. Mas aqui na genealogia, a gente vê que, já no final, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E a gente vai ver aqui o que é que Davi vai representar, tendo vindo dessa linhagem de duas mulheres que, viúvas, não desistiram da vida. Eu me lembro aqui, avidamente, agora, eu me encontrei uma vez atendendo uma senhora lá no sertão, quando eu trabalhava, estava na ativa, na vida secular, e atendi uma senhora. Quando ela chegou na vez, no meu guichê, ela estava tremendo. Tremia muito. Aí eu percebi aquilo, eu digo: a senhora está se sentindo mal? Ela disse: sim, meu filho, eu estou suando frio, eu nunca entrei num banco. Não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui. Aí eu fui pegar água para ela, dei, pedi que ela se acalmasse um pouquinho. Eu digo: o que é que a senhora quer, afinal? Ela disse: olha, eu fiquei viúva e meu marido nunca me deixou a par de nada dos seus negócios. E agora eu não tenho filhos e estou sozinha a cuidar disso. Nunca entrei no banco, não sei nem o que fazer, nem por onde começar. Então perceba, diferentemente desse caso aqui, cuja sogra orientava a nora, amava a sua nora, e era também amado por ela, direcionou-a a um parente dela, idôneo, um homem de Deus, um homem justo, um homem honesto, um homem correto nos seus negócios. E a gente percebe, não só pelo o que a gente intui de Noemi, que era seu parente, mas pelo que ele fez. Quando ele foi para resgatar, ele chamou primeiro aquele que, na ordem das coisas, tinha a primazia. Caso ele desistisse, ele teria o direito, e foi exatamente o que Deus concedeu. O que tinha a primazia de comprar, não quis. E por que ele não quis? Por causa do ônus de adquirir junto uma mulher que já tinha a tiracolo uma sogra. Então ele pesou, mediu e disse: isso aqui vai dar trabalho. Eu não vou querer isso, não. É gente demais para mim. Então, esse outro homem, o Boaz, ele tinha disposição para isso. Aliás, ele já estava vendo Ruth com outros olhos desde quando a viu catando espigas. Então, é aí que nasce o carinho, o afeto. Tem gente que tem a mania de fazer assim: ah, você crê em amor à primeira vista? Creio. Amor, eu tenho minhas dúvidas. Se você disser assim, paixão, aí eu até fico quieto. Você pode ter uma paixão arrebatadora por alguém que você viu a primeira vez. Mas amar é algo mais profundo, é algo mais comprometedor. Então, esse afeto por ela, por Ruth, foi sendo desenvolvido no coração de Boaz, que era um homem bom, que tratava bem seus funcionários, seus empregados, que cuidava bem das suas propriedades, e era um homem de recursos, portanto, comprou a parte que era herança de Noemi e das duas noras, cujos maridos haviam morrido. Então, ele comprou, mesmo sabendo que traria para junto de si as duas, até porque Noemi era sua parenta. Então, ele traz, assume, e aí ele faz dela a sua esposa. Ele honra os compromissos, mas ele também dá honra a essa jovem que estava viúva. E não só dá isso, ele dá a ela a primazia, a alegria que toda mulher tem, sobretudo aquelas que podem, né, que naturalmente, pela natureza, podem
gerar filhos, toda mulher deseja isso. Muito raramente você encontra alguém que não queira. Existe, mas é raro. Porque a maternidade é algo sublime. Não é só muito bonito, nem é muito sublime. É divino. Eu sempre fico muito impressionado como é que duas pessoas, nesse caso aqui, se encontram. Uma vem de um lugar, outra vem de outro, se encontram, de repente se apaixonam, uma ama a outra, e de repente nasce dali uma terceira pessoa. Eu fico impressionado com isso. Eu sempre fico assim muito encantado com a gestação. Do nada aparece uma pessoa. 9 meses depois a vida surge. E olha que coisa, a mulher quando dá à luz, ela dá com dores. Muito raramente é sem. Mas em geral, quando é parto normal, é com dores. Mas depois de nascida a criança, o primeiro sinal que a mulher dá é um sorriso. Ao receber o seu filho no colo, é uma coisa divina, só Deus faz isso, é inexplicável isso. É poético, é filosófico, é divino, é profundo. Só Deus consegue fazer esse tipo de situação. Mas aqui, irmãos, o que é importante que a gente saiba também é que nós estamos lidando com uma história, mas não é uma história, não é uma novela de ficção. É uma história da vida real que está acontecendo hoje, por exemplo. Hoje está acontecendo coisas dessa natureza. Deus está levantando em algum lugar da terra homens e mulheres que produzam filhos que sejam povoadores da palavra de Deus na terra, que deem curso à Bíblia Sagrada, que façam Jesus Cristo conhecido de todas as tribos, línguas e nações. Você diz assim, mas essa geração está estagnada. Não se preocupe que Deus vai levantando. Deus vai trazendo pessoas que jamais supôs qualquer ser humano que ele trouxesse, de repente ele levanta. Jesus Cristo diz aos seus discípulos no Novo Testamento que se eles não clamarem, as pedras clamarão. Isto é, ninguém há de frustrar os planos de Deus. Nada nem ninguém. O que Deus disse acontecerá. O que Deus disse acontecerá realmente, ipsi literis, como diz o bom latim. Então, aqui no final dessa história, diz o seguinte: essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez, que vai se ajustar àquilo que Mateus também, lá no seu capítulo 1, diz, para mostrar para a gente a caminhada histórica das famílias, das sociedades, dos povos na terra, das tribos de Israel, para que culminasse com a vinda do Messias prometida desde o Éden. Né? Então, a gente não pode esquecer, irmãos, que nossa vida não é uma vida por acaso, não. A gente não caiu aqui no planeta Terra por acaso e está aqui vivendo uma história qualquer. Não, você tem uma história muito importante e muito relevante dentro do plano de Deus. O que ocorre é que muitas pessoas desistem ou se acomodam ou não fazem aquilo que Deus lhes planejou fazer. Óbvio que Deus não obriga ninguém a fazê-lo. Embora a gente, às vezes, passe por situações vexatórias para poder acordar. Uma dessas histórias é a de Jonas. Jonas passou por uma tribulação terrível e depois que ele se viu lá no fundo dos mares, dentro de um animal marinho, aí ele pediu arrego para o Senhor. Tem misericórdia de mim. E aí o Senhor teve e jogou ele fora. E aí, depois dele ser lançado fora, ele foi fazer exatamente aquilo que não devia fazer com sofrimento. Ele foi fazer. Ele teve que passar pelo sofrimento. Alguns de nós passamos alguns sofrimentos
quando não devíamos passar por isso. O que ocorre é que nós somos teimosos, muito teimosos. Quando você vai ver no Novo Testamento, alguns dos discípulos de Jesus também sofrem horrores porque foram teimosos. Você quer ver um fato interessante? Aí você confronta a amizade de Ruth com Noemi e confronte agora a amizade de Pedro com Jesus. Quando Jesus é preso, alguém chega para Pedro e diz: eu acho que eu lhe vi, você é amigo dele, né? Ele diz: não, eu não. Negativo. Aí mais adiante alguém chega e diz: você é um deles, eu vi, você está aí perto dessa fogueira, mas eu acho que você é um deles. Eu vi no dia que você estava lá cortando com a espada a orelha do soldado romano. Ele disse: não, eu não. Então está saindo ou querendo fugir do plano de Deus. Mas Deus havia dito a ele que haveria um momento em que ele descansaria de vez, porque o diabo já tinha pedido para cirandar com a vida dele, e Deus não permitia. Então, muitos de nós estão sendo também livres de maiores sacrifícios, porque Deus está ali do lado. A gente não está fazendo o que Ele quer, mas Ele está fazendo o que Ele planejou. Quando morre, por exemplo, alguém, um pastor, né, como esse que foi agora, aí muita gente diz: mas cadê o propósito de Deus? Está aí. O propósito de Deus está aí. Até onde foi possível aquele pastor viver, viveu. Por que então que ele morreu? Só a história dirá. O que serão os filhos desse pastor? O que será a esposa desse pastor, a viúva desse pastor? O que serão os membros que foram pastoreados por ele? O que serão as famílias que foram cuidadas por ele? Por isso também, por esses fatos, ele terá que dar conta ao Senhor. Mas o Senhor o recolheu no momento certo. Talvez porque se mais vida fosse lhe dada, ele se perderia no caminho. Então, antes que isso ocorra, Deus recolhe. Por isso Deus tem prazer na morte dos seus santos. No entanto, ele não tem nenhum prazer na morte dos ímpios. Pelo contrário, antes ele espera que todos se convertam dos seus maus caminhos. Então, irmãos, a gente tem nesse livro de Ruth muitos subsídios para a gente ensinar para o nosso vizinho, ensinar para o nosso amigo, para um parente nosso, como viver uma vida correta diante de Deus. Você vai dizer assim: mas pastor, eu conheço tanto crente que não vive nem um quinto disso aí. Aí eu digo: eu também. Não pense que é só você, não, eu também. Todo mundo conhece alguém que não está nem aí com essas coisas. Mas não é por isso que eu vou seguir esse que diz que não está nem aí. Eu vou seguir aquele que diz que está aí. Aquele que quer alguma coisa com o Senhor. Então, lições de relacionamento de sogra e nora, nora e sogra, sogra e parentes, o acolhimento, que é muito importante. No Novo Testamento a gente diz assim: cuidado, está escrito em Hebreus, que às vezes você recebe em sua casa anjos, emissários do Senhor, sem o saber. Então, às vezes você bate a porta para alguém que chega para lhe ajudar e você nem sabe que a pessoa veio para lhe ajudar. E você bateu a porta porque o coração está fechado. Não é? Então, a gente pode inferir aqui também o seguinte: Boaz era um homem rico, para que mais propriedade? Mas não era a questão só da propriedade. Ele estava apaixonado também por Ruth. Ruth estava apaixonada por ele. E Ruth pensou: isso aqui vai resolver a minha vida e a vida da minha sogra. Esse homem é bom, é um homem justo, é um homem honesto, é um homem respeitado. O que eu tenho para não querer? Talvez
A idade dele, certamente, era um pouco mais avantajada do que a dela. Mas lhe deu, inclusive, a posteridade. Lhe deu honra. Honrou o seu nome, honrou o ex-esposo falecido, a herança dele, deixou para a posteridade, entrou para a história da salvação, porque da raiz de Davi estão todos esses personagens para culminar na vinda de Jesus. E isso quer dizer o quê, quando a gente lê essa genealogia? Que nós somos importantes também nesse plano, porque nós agora em Cristo somos filhos por adoção. Então a nossa descendência também tem essa história sendo escrita no mundo. Quantos filhos nossos serão missionários ou pastoras, ou pregadores da palavra, ou anunciadores do evangelho, ou testemunhas públicas, e assim o farão até que o mundo termine com a volta de Cristo. Então, as nossas histórias estão dentro dessa história aqui que a gente acabou de ver. O desejo do meu coração, e creio firmemente que o propósito de Deus em fazer com que o Espírito inspirasse a escrita desse livro, fosse essa, para nos resgatar também. Resgatar desse mundo, resgatar da luxúria, resgatar da vaidade, resgatar do comodismo, resgatar do egoísmo, de atitudes em si mesmadas, tudo eu, para mim, para minha casa, nada para os outros. Então, que sentido tem a vida se a gente não servir a alguém? Falta sentido. Você percebe que a gente não tem a menor felicidade estando só? Basta que você fique assim uns dias sozinho para você ver que, como é um deserto, a vida fica sem graça. Onde estão os amigos? Onde estão a esposa, o esposo, os filhos? Onde estão os amigos? A vida vai se tornando sem graça. Por isso é que alguns envelhecem e morrem rapidamente, porque definham. Outros não, outros permanecem ativos, se encontram, falam, conversam, gostam de ver pessoas, gostam de abraçar, gostam de sorrir, gostam de contar histórias, e a mente continua viva. Tem muita vivacidade. Então, irmãos e irmãs, que esses exemplos nos sigam no nosso coração a vida toda. Você que nos vê também pela Vida e TV, encontre-se com Deus. Entregue sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Não basta você ler a Bíblia e se interessar pela Bíblia e achar que a Bíblia é bonita e que as histórias são bonitas. Isso é bom, mas não é o bastante. O bastante é quando você entrega sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E você vai viver dali por diante uma nova situação, porque você, em Cristo, é nova criatura. Deus abençoe a cada um de nós. Deus nos abençoe a todos. Semana que vem a gente vai começar outro livro e eu vou dizer para os irmãos, avisar para os irmãos nas redes sociais, nas mídias, para os irmãos já começarem as leituras, e certamente serão histórias que acumularão no nosso coração experiências boas para a gente viver a nossa fé e dar frutos dela. Os irmãos e irmãs teriam alguma pergunta a fazer, algum questionamento? Pois não, irmã?
não quer perder um pouco de si, né? Não é nem perder, é investir. Na verdade, quem faz uma pergunta assim, ou quem faz uma alusão dessa, não pode ser levado a sério pelo seguinte: imagina se só nascessem homens. E nasceria, não é? E por que mulher dá mais trabalho? Onde foi achado isso, que mulher dá mais trabalho? Tem homens que dão trabalho que você nem imagina. Então, é isso, na verdade, é você. Por isso é que qualquer coisa, e a Bíblia diz isso, qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que fazer conforme a vontade de Deus, precedido de oração. Não é? Todo tipo de situação, qualquer negócio que a gente faça, pergunta para Deus: Senhor, isso é bom? Isso vai me ajudar? Isso me eleva? Isso te glorifica? Porque senão, Senhor, afasta isso de mim. Eu quero, pessoalmente, eu quero muito, mas não sei se é o melhor para mim. Às vezes, o melhor negócio lucrativo financeiramente é o pior negócio espiritualmente. Não é? Então, esse fato, por exemplo, de adotar uma criança, independe. Você sabe que ainda hoje tem isso, por exemplo. Quando se vai adotar uma criança, tem uma série de requisitos que são relacionados aí às exigências que as pessoas fazem. Que não tenha defeito físico, que tenha olho verde, ou que seja moreno, ou que seja descendente de índio, ou que não seja, mas tem aquilo que é ou que não é. Então, Boaz aqui, ele não procurou saber o RG, a identidade, o certidão de nascimento, nada. Ele sabia que vinha de uma linhagem independente de Deus, que Noemi era uma mulher de Deus, que Ruth estava dando testemunhos os melhores possíveis, respeitosa, sempre fez o devido. Aliás, ela fez mais do que o devido. Ele encontrou duas situações distintas aqui, e na segunda ele disse que você fez melhor do que fez a primeira vez. Então ele percebia, ele tinha uma análise dela. Então as pessoas estão constantemente nos vigiando, nos analisando. A gente se engana quando diz assim: ninguém está me vendo, eu estou fazendo aqui, ninguém me vê. Você se engana, porque tem sempre alguém vendo e você nem está percebendo isso. Nem está. Eu me lembro uma vez, aconteceu de eu sair da escola bíblica, quando eu estava nas aulas, iniciando a fé. Eu assisti uma aula, eu gostava muito, era todo domingo de manhã. Eu gostava dos professores, inclusive. Eu era muito questionador, perguntador. E terminamos a aula, descemos o primeiro andar da igreja e descemos. Lá embaixo, eu vi uma coisa que foi como uma borracha que apaga tudo o que eu tinha ouvido, acabaram de ouvir. Alguém estava encostado no carro da irmã que me ensinou, do casal que me ensinou, mas ela deu uma palavra tão forte: desencoste daí, o que você está fazendo aí? Você vai acabar com o carro, você vai arranhar o carro, você... Eu digo: é o quê? E o que eu acabei de ouvir aqui em cima, onde é que fica? Como é que alguém, só porque está encostado no carro, vai arranhar o carro, vai não sei o quê? Então são essas coisas. Tem sempre alguém filmando a gente, vigiando a gente, olhando a gente. Então é preciso a gente ter cuidado com isso. Uma coisa é ser crente dentro da igreja, outra coisa é ser crente no dia a dia. Na repartição onde você está, que vem alguma proposta indecorosa e você, para subir de posição, você aceita. Aí você passa por cima dos seus valores cristãos.
E aí, como é que fica? Você fica bem com os homens, fica mal com Deus. Então, não se incomode, viva a sua vida de devoção a Deus, porque aquilo que é seu, ninguém toma. O que era de Ruth e de Noemi estava pronto, era só uma questão de tempo. Não esteve nas mãos de outro resgatador, ele desistiu. Por que ele desistiu? Porque o coração não estava ali, nelas, estava longe, estava no negócio. O de Boaz não, o de Boaz estava nelas, ele não se importou se ia dar, a despesa ia ser maior, se etc. E tal. Mas ele estava também adquirindo uma propriedade, e nessa propriedade ele podia ganhar mais, e certamente foi o que deu, ele ganhou muito mais. Então a gente tem que entender isso. Louvado seja Deus. Espero que você também, meu irmão, minha irmã, esteja atento a essas coisas. Decida sempre orando a Deus. Decida conjuntamente com a família. Veja o que é melhor para você e para a sua casa. E que Deus nos ajude a todos. Vamos orar. Amado Deus, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esta manhã e por termos concluído bem a leitura que fizemos durante esses 4 domingos do livro de Ruth, que muitas lições nos foram ensinadas. Senhor, que nós não fiquemos somente na escuta intelectual, na escuta literária dessas histórias, mas que nós a tenhamos no coração para desenvolvê-las no nosso dia a dia. Que a gente tenha condições de tirar delas as melhores lições, os princípios que são dados pelo Senhor. Agrada-te, Senhor, de nós. Dá-nos saúde física e espiritual. Dá-nos, ó Deus, a alegria de voltar sempre à tua casa e de estarmos sempre na companhia uns dos outros. Tem misericórdia do teu povo aqui e em todos os lugares da terra. Tem misericórdia de todos os que estão em casa. Dá-lhes, ó Deus, também, igualmente, porção dobrada do teu Santo Espírito, que os que ainda não te conhecem se rendam a ti e entreguem suas vidas ao senhorio de Jesus. Que seja assim hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.